Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, o Sr. Governador Civil, as Sras. Pessoas, todos que estão presentes, e para vos dizer que, enquanto ouvia o meu colega Hernani, eu estava e olhava para o relógio e para a hora, estamos a aproximar praticamente a hora do encerramento, estava a pensar se deveria dizer algumas palavras ou se passava de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Emprego e da Fundação Profissional. Vai falar também o Dr. Junqueiro, Secretário de Estado. Porque, de facto, a hora está bastante avançada. Tudo isto, quando aqui ouvimos, foi de facto muito importante. Foi uma honra estar aqui durante este dia, ouvir e aprender. Foi um prazer, de facto, ouvir e tomar conhecimento de todos os investimentos que foram feitos ao longo destes últimos anos aqui no Douro. Foi um prazer ouvir as intervenções todas de quantos me precederam. Fiquei preocupado com a intervenção dura, mas verdadeira, do professor Augusto Mateus. As gerações vindouras estão, efetivamente, hipotecadas e mais ficarão se não conseguirmos inverter este ciclo de má gestão dos dinheiros públicos e de uma visão não a melhor para os interesses do país e das nossas comunidades. Estamos, de facto, a gastar mal, estamos a endividar-nos, a ir para além das nossas possibilidades, e isto vai pagar-se mais cedo ou mais tarde. E o exemplo que deu o professor Augusto Mateus, daquele jovem que adquire uma casa por um valor de 170 ou 180 mil euros, que hipoteca por 40 ou 45 anos, que hoje tem 35 anos, vai ficar acorrentado, dependente daquele imóvel, até os seus 70 e 75 anos, e com todas as dificuldades que isso envolve. É de facto preocupante. E para nós, autarcas, a minha experiência como autarca, como Presidente de Câmara, é muito recente. Quero também aqui, e olhando para o meu colega, para o José Eduardo, dizer-lhe que gostei das palavras positivas e de esperança que aqui proferiu. Devemos, de facto, agarrar estas dificuldades como um grande desafio. Não podemos continuar de costas viradas uns para os outros, ainda que todos falemos a mesma linguagem. Falamos do Douro como um elemento de união, como um elemento que pode unir o Sul e o Norte. Hoje estão aqui representados os municípios do Douro Sul, porque não, num futuro próximo, estarem representados os municípios que da margem direita e da margem esquerda do Douro falam sobre o Douro. São diversas as associações que foram criadas à volta do Douro. Mas, de facto, aquilo que me parece, pela experiência que tenho, é que também aí há muito desperdício. Falamos, encontramos caminhos que nos parecem adequados ao nosso desenvolvimento, à criação de riqueza e, por conseguinte, ao trabalho e ao emprego, mas depois creio que, e desculpem se estou errado, essas coisas vão ficando um pouco nas palavras, nos espaços físicos onde as proferimos, e depois cada um regressa à sua casa, trabalha o seu espaço, vive a sua vida, com mais ou menos dificuldades, mas a verdade é que, de facto, nós precisamos, face às nossas características, às nossas especificidades, àquilo que, de facto, nos identifica, precisamos estar unidos e ultrapassar um conjunto de preconceitos e de barreiras. E é, de facto, nessa perspectiva e nesse amor que tenho, efetivamente, ao Douro, porque o Douro é, de facto, único, não é por qualquer motivo que ele é património da humanidade. Produzem-se os melhores vinhos, dizia Hernani, as melhores frutas. Eu digo, produz o melhor bolo rei, inclusive, do mundo. Ou seja, o Douro tem especificidades que outras regiões, efetivamente, não têm. A vinha, o trabalho do homem. E, portanto, toda esta beleza, toda esta paisagem, tudo aquilo que a mãe natureza nos deu, nos colocou à mão, tendo em conta os milhões de investimentos que foram feitos. O que efetivamente se fez bem, também se fizeram coisas erradas. E falou-se aqui na regeneração urbana, também no vazio que existem hoje, na maior parte dos nossos aglomerados urbanos estão abandonados. O crescimento desmesurado e descontrolado, também é verdade. Políticas de ordem social que estão a agravar-se.
E hoje é um tempo para pararmos, para pensarmos e para encontrarmos boas soluções. Porque se as encontrarmos, o futuro será com certeza melhor. Se não as encontrarmos, estivermos descuidados, se não estivermos ao serviço da coisa pública, do bem comum, de facto é esse o dever de todos, essa situação vai agravar-se e vai agravar-se para as gerações vindouras, para os nossos filhos, para aqueles que aí vêm. E foi aqui dito que, de facto, o futuro deles, a vida deles, não será melhor do que a nossa. Porventura encontrarão situações muito mais difíceis. É assim, a minha passagem pela autarquia é desde o dia 4 de novembro, Câmara Municipal de Taboaço. Estive antes disso como diretor do Centro de Emprego de Viseu. E também nessa matéria eu queria dizer aqui, como autarca e como diretor que fui do Centro de Emprego de Viseu, aos senhores secretários de Estado da Administração e do Emprego, que, e é uma apreciação crítica, construtiva, eu não sei até que ponto os meus colegas também sentem o mesmo, mas creio que as alterações que foram implementadas no que respeita às candidaturas que os municípios, as IPS, IPSS, as instituições estão a fazer no âmbito dos estágios profissionais e da inserção de emprego, através dos contratos de emprego e inserção, e dos contratos de emprego e inserção mais, estão de facto a demorar muito mais do que demoravam quando todo este processo era avaliado e decidido ao nível dos centros de emprego. Quer dizer que qualquer uma destas candidaturas hoje está a demorar no mínimo 2 meses. E quando se fala de emprego, falamos de desemprego. E falamos de problemas sociais. Quanto mais emprego houver, menos problemas sociais existem. Quanto mais aumentar o desemprego, maior aumentam os problemas sociais. E, portanto, eu queria aqui deixar, e falou-se muito de agilizar os procedimentos, é importante que se responsabilizem os decisores, todos os decisores, mas que de facto se dê a possibilidade de eles poderem tomar em pleno essas decisões e assumir a responsabilidade pelas decisões que tomam. E o que eu vos queria dizer em jeito de conclusão é que de facto o Douro é algo que é deslumbrante, tem uma paisagem, como disse há pouco, única. O Sr. Primeiro-Ministro, inclusive, quando decorreram as comemorações dos 250 anos da região marcada do Douro, e já aqui foi dito, ele falou em 4 palavras-chave: em vinha, vinho, património, paisagem. Alguém falou aqui também em turismo. Falou-se em educação. Eu sei lá, todos esses ingredientes estão a nosso dispor. Saibamos nós tratá-los com cuidado, tratá-los como merecem, respeitar a natureza, trabalhar com vista ao interesse público, ao bem comum. E com certeza que, se não forem 10 anos, como disse o Sr. Professor Augusto Mateus, que seja em 12 ou em 13, mas que temos de sair desta crise, temos. Isso temos que considerar passado, temos que a vencer, temos que ultrapassar, para bem dos que estão, para bem daqueles que amanhã, tal como nós, vão desempenhar funções idênticas àquelas que desempenhamos no dia de hoje. Bem-aja a todos e fazer, de facto, votos para que estas jornadas se venham a realizar nos próximos anos, dar, de facto, os parabéns a quem esteve na base desta organização e dizer que é sempre um prazer ouvir falar do Douro, falar do Douro, falar da nossa terra, falar das nossas origens, da nossa memória e não esquecer que o Douro, além de tudo, esta riqueza que aqui foi falada, há uma outra, que é a riqueza imaterial. É a memória, é aquela que de facto perdura para toda a vida. Muito obrigado a todos.